Ah, joia. Tá dando pra ouvir bem, pessoal? Como é que tá o som aqui aí? Deu um probleminha aqui, mas já tá tudo bem, né? Então tá bom. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em sua paz, tá? Vamos iniciar, né? Estamos na hora, já 20 horas e 2 minutos. Um grande abraço em todos, né? Vamos começar então, fazendo a nossa prece, né? Convidando a todos para nos acompanharem em pensamento, para nós então prepararmos o nosso ambiente. Querido Mestre Jesus, que bom, Senhor, estarmos juntos novamente, que bom podermos relembrar os ensinos dos Espíritos amigos, permeados da tua mensagem, permeados do teu amor, em teu nome e em nome de Deus, nosso Pai, trazendo para todos nós a mensagem da esperança, a mensagem da paz, do amor, do perdão, da harmonia, da compreensão, da fraternidade. Ajuda-nos, Senhor, a cultivarmos todos os caracteres positivos, mesmo que não nos compreendam, possamos nós compreender as pessoas e perdoá-las por nossa vez, fazendo diferente, fazendo da forma correta, amando e sabendo esperar. Que a luz do teu amor envolva todos os companheiros que estão ligados a nós, todos os irmãos encarnados que estão com dificuldades, todos que estão com os nomes sendo colocados na área de texto, como lembranças carinhosas para a sua recuperação, para a sua melhoria. E também, Senhor, pedimos pelos irmãos que sofrem na vida espiritual, recém-desencarnados, irmãos que estão desorientados, que estão doloridos, apreensivos, que estão apavorados, que a tua luz possa acalmar a todos eles e possam encontrar o alívio nas tuas palavras, na tua lembrança, na oração. Que todos possam dizer: Senhor Jesus, me ajude. Deus, me ajude. Maria de Nazaré, me ajude. Todos possam pedir com o coração e sentir a chuva de bênçãos que se derrama sobre cada um, através dos medicamentos que são ministrados, através do alimento espiritual, dessa luz que nos revigora, nos anima, nos fortalece. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado por tudo, permaneça sempre conosco, que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Um grande abraço, tá? Vamos dar continuidade, né, aos estudos, como nós temos sempre feito, né? A todas as noites, né, de segunda até sexta-feira, né? De segunda, terça, quinta e sexta, a gente está aqui às 20 horas e quarta-feira a gente está aqui às 9 horas da manhã, tá? Então todos podem participar também. Ok, vamos lá. Hoje nós temos o Livro dos Espíritos, né? Então vamos retomar o Livro dos Espíritos. Quem quiser participar, é, pegando o link, né, dos estudos ao vivo, às vezes a gente fica meio desorientado aí no, no Facebook, às vezes a gente não recebe a notificação. Então quem quiser tem essa imagem aqui, ó, né, para vocês que estão olhando de frente aí, o lado esquerdo de vocês, né? Tem a imagem aí, esse QR Code aí, vocês podem digitalizar e vão cair direto no nosso grupo do WhatsApp, tá? Onde a gente só coloca links, os links dos estudos, tá bom? Então, se você quiser entrar, pode entrar. Será um prazer para nós que você participe conosco, tá? Então vamos lá, né? Vamos dar sequência, os caracteres da lei natural, nós vamos pegar hoje a partir da questão 614, tá? A partir da questão 614.
Então vamos lá, pessoal. Estamos na parte segunda do Livro dos Espíritos, melhor, da parte terceira, desculpe. Da parte terceira do Livro dos Espíritos, tá? Que são as leis morais. Um estudo muito importante, uma parte muito importante, né, do, do Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo primeiro, né, capítulo 1, da lei divina ou natural. E aí nós vamos pegar da pergunta 614, que se deve entender por lei natural? O que que vocês acham, pessoal? O que que a gente deve entender por lei natural? A Rosanilda, se terminou a reforma, Deus abençoe que tenha terminado, eu nem sei. Fique na oração aí, perseverem na oração, por favor. Não é? O que se deve entender por lei natural? Pergunta 614. O que é a lei natural? O que vocês acham que é a lei natural? A Deise colocou lei do universo. A Gilda colocou a lei de Deus. A gente fala lei natural, dá a impressão da natureza, né? Chama a questão da natureza, não chama? Lei natural, né? Faz a gente pensar na natureza, não é? O que tem a ver uma coisa com a outra, né? A gente está falando das leis morais, da lei divina ou natural. Vocês estão colocando a lei de Deus, a lei de Deus, a lei divina, né? Certo, a lei de Deus, vamos ver então. A Letéia vem da natureza, né? Vamos, vamos ver aqui, né? Vamos ver. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. Então, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Né? Olha que importante, né? Então, a lei natural é a lei de Deus, que logicamente está em toda a natureza, né? É a lei original, a lei natural, a lei que permeia toda a criação, todo o universo, né? Em que nós vivemos e nos movemos, é a lei de Deus, é a lei divina. Se expressa também na natureza conhecida por nós e também nos planos superiores, né? Em todo o universo criado, né? Material, espiritual, né? Né? Então, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. É a única lei verdadeira para a felicidade do homem. Né? Então, aqui eles fazem um paralelo com a nossa felicidade com o conhecer, o viver conforme a lei natural. Né? Então, quanto mais, olha a importância, né? Da gente conhecer, da gente estudar, da gente entender e da gente praticar, né? Da gente se alinhar à lei divina ou natural, porque é a única verdadeira para a nossa felicidade, não é? Então, a lei humana, por exemplo, aqui, ela é importante enquanto uma tentativa de organizar as nossas relações de todos os tipos, né? Nossa convivência de todas as formas. Então, as leis humanas, elas tentam, são tentativas muito imperfeitas ainda diante da lei natural. São tentativas de regular as coisas conforme as nossas limitações,
né? Diante da lei natural. A gente vai intuindo devagarzinho, bem devagarzinho, né? Coletivamente. A gente vai intuindo, quem vai se elevando mais, vai conseguindo sintonizar melhor com a lei divina e vai conseguindo ajudar mais na produção de leis materiais que espelhem mais a lei divina. Mas ainda estamos muito longe. Nós estamos ainda muito distantes, né? De um retrato mais fiel, mais justo, mais amoroso, mais correto, né? Conforme a lei divina, né? Então a nossa lei humana está engatinhando ainda, né? Bem no comecinho, tá? Porque ela retrata as nossas dificuldades, né? Ela retrata ainda as nossas deficiências, certo, pessoal? Então é natural que ela ainda seja imperfeita, né? Tá? Então, essa lei, né? A lei divina ou a lei natural é a lei de Deus, né? Então, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Né? Quer dizer, essa lei nos indica o que nós devemos fazer, é algo que vai nos mostrando dentro e fora de nós. Dentro e fora de nós. É algo que vai nos mostrando, nos indicando o que nós devemos ou não devemos fazer. Geralmente a gente percebe muito mais pelas consequências, né? Quando a gente come muito, aí a lei divina, a lei do equilíbrio, agindo no nosso organismo, agindo nas células, agindo no estômago, nos mostra o exagero, nos demonstra os desajustes causados pela nossa, por comermos demais, né? E assim com todos os hábitos, assim com todas as, né? Todos os comportamentos nossos, quando abusivos, quando negativos, nós sofremos consequências, porque a lei divina nos corrige, nos mostra, nos aponta certos erros através das consequências. Então a gente colhe o resultado, né? Do que a gente praticou, né? Certo. A Lindau, a lei natural, receita para a felicidade, né? A Selma, bate o arrependimento, né? Exatamente, é. Geralmente a gente se arrepende é por aquilo que nós não fizemos bem feito. E o que nós não fizemos bem feito, nós apreciamos quando é mesmo do jeito que a gente está analisando, né? É, a gente percebe que não fez bem feito porque a gente percebe que não foi conforme a lei do amor, não foi conforme a lei de justiça. Cada uma delas a gente vai conversar aqui, tá? Nós vamos estudar. Nós estamos só no comecinho aqui do estudo da lei natural, né? Ela nos cura, nos salva e nos liberta, né? É, então, exatamente. A Sueli, acredito que as leis divinas foram criadas para nos educar em vida. É, durante toda a nossa vida. Pode ser na matéria e pode ser no ambiente espiritual, né? Então, o tempo todo a lei divina está nos educando, está nos alertando, dentro e fora de nós, através de pessoas, através de situações. A lei divina vai agindo dentro e fora de nós, né, nos alertando durante a nossa atitude e depois também, através das consequências. O tempo todo a lei divina está agindo, né? Mas nem sempre a gente dá ouvidos, nem sempre a gente observa, né? A gente analisa, a gente enxerga a presença da lei divina agindo, né? Certo? Mas é de fundamental importância para a nossa felicidade. A gente só é infeliz. Então, quem estiver infeliz, se nós estivermos infelizes,
É porque nós estamos, né? É porque nós nos afastamos ou estamos ainda afastados, né, dessa lei divina, tá? O fato é que quando a gente se afasta, a gente cria situações que depois retornam para nós em forma de infelicidades, em forma de dificuldade, né? Só que nós podemos também no presente entender, analisar essas situações e não nos deixarmos levar pela infelicidade. Entendermos o fator educativo, que é o que a lei divina pretende conosco, nós aprendamos e cultivemos o amor, cultivemos a esperança, porque também a situação vai mudar conforme a nossa atitude mudar. Tá? Conforme a gente se alterar para o bem, a lei divina também vai nos dando a consequência dessa alteração positiva que a gente faz. Tá? Então a gente, até a Joana de Anjos fala, né, que quem ama é feliz. Né? Quem fica esperando ser amado permanece na infelicidade, permanece na imaturidade. Né? Então aí a gente tem uma grande saída que é amar. Nós temos uma grande solução aí para todos os problemas, o remédio ideal para todos os problemas, amarmos. Amarmos a vida, amarmos ao próximo, amarmos a nós mesmos, né? Cuidarmos de nós, darmos coisas que nos ajudam de fato, né? É o remédio ideal, é o amor, tá? Solução ideal para todas as nossas dificuldades. Então vamos lá? Aí, deixa eu ver aqui. Certo. A próxima pergunta. Pergunta 615. A lei eterna. Oh, desculpa, perdão. É eterna a lei de Deus? É eterna a lei de Deus? A lei de Deus é eterna? O que vocês acham? A lei de Deus é eterna? Né? Não travou não, tá, pessoal? Deve ter sido local, né? Uma certa região deve ter travado, mas não travou não, tá? Então, é eterna, pergunta 615, é eterna a lei de Deus? Vocês estão colocando aí, né? Que sim, a Deus se colocou eterna e imutável. Muito bem, isso mesmo, eterna e imutável, não muda, né? Vamos ver a resposta aqui. Eterna e imutável, como o próprio Deus. Alexandre, mas Deus não muda? Não, Deus não muda. Mas Deus não evolui? A gente confunde a coisa. Mas Deus não evolui? Não, Deus não evolui. Porque aquilo que já é perfeito não precisa evoluir. Nós somos imperfeitos, nós evoluímos. Deus é perfeito em todas os caracteres, né? Que nós nem sabemos quais são todos, na verdade. Né? Deus já é perfeito, né, Adair? É. E ele é imutável justamente porque ele já é perfeito. Então, quem já é, não precisa ser, porque ele já é. Né? Nós precisamos nos tornar. Então, a gente está sempre mudando. Um eterno vir a ser, um eterno tornar-se. Tornar-se o quê? Tornar-se melhor. Tornar-se diferente para melhor, né? Mas aquele que já é, por isso que a gente fala que Deus é o ser por excelência. Deus já é. Antes que nós fôssemos, Deus já é, né? Ai, ai. Certo, pessoal. Ok? Então, ele é eterno, que ele não teve princípio, né? E, e tem eternidade, né? Deus, na verdade, simplesmente é, né? Passado, presente e futuro, para aquele que é tudo,
né? Isso não significa nada, né? Agora nós, enquanto estamos transitando, nós saímos de um ponto e vamos evoluindo, né? Então, para nós faz sentido. Agora para Deus, aquele que já é, né? Então vamos lá. Então Deus é eterno e imutável, né? E a sua lei, né? Porque é o que a gente estava falando, né? A lei divina ou natural é também eterna e imutável como o próprio Deus, como não poderia deixar de ser, né? Tá? Pergunta 616. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Né? Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Será possível isso? O que vocês acham? Deus fala para a gente fazer uma coisa numa época e numa outra ele fala para fazer outra? É isso que eles estão. É isso que o Allan Kardec está questionando aqui. Deus muda de opinião conforme a época? Ele prescreve coisas diferentes conforme a época, vamos dizer assim. A sua lei vai mudando de opinião, se arrepende. Ai, ai, o que vocês acham? Não, né? Acho que não. O João Franco é possível. É possível. A Deus, se Deus não se engana. Então, exatamente. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Talvez a gente ache várias coisas que foram ditas supostamente em nome de Deus, por exemplo, no Antigo Testamento, que depois, mais tarde, foi dito diferente. Se a gente procurar lá, provavelmente a gente vai achar, né? Sugestões diferentes, né? No Antigo Testamento, na época de Moisés, lá, e depois indicações diferentes no outro momento. Mas aí é Deus que mudou de opinião? Ou foram os homens que captaram a coisa de forma diferente, que colocaram os seus desejos, as suas próprias leis? A gente sabe, por exemplo, que a lei dos 10 mandamentos, né? Que Moisés teria recebido no Monte Tabor, né? No Monte Sinai, desculpa, não é Monte Tabor, Monte Sinai, né? No Monte Sinai, a Tábua das Leis, né? Foi praticamente uma psicografia, né? Ou foi uma escrita direta ou foi uma psicografia, né? Mecânica ou intuitiva, a gente não sabe, né? Em que ele recebeu lá os 10 mandamentos que serviu de base ao nosso direito, de base para todas as sociedades até hoje, né? Importantíssimo, né? E tá tudo valendo até hoje. Não matar, não roubar, não dar falso testemunho, né? Você vai ver um monte de coisa ali, indicações ali que estão valendo até hoje, né? É, Só que também Moisés indicou criou várias leis para regular o povo hebreu durante os 40 anos que permaneceu rodando o deserto lá, né? Antes de chegar na Palestina, né? Então, que são leis criadas ali para administrar o povo ali, entendeu? Então, nem tudo dá para entender como uma lei divina, como, né? Os judeus acabaram pegando tudo praticamente como compondo a religião, né, do judaísmo, lavar as mãos, o tudo como sendo regras, né, religiosas, né? Então mas são coisas próprias de cada época, de cada povo, né? São coisas que regulam as sociedades, leis mais materiais, mais, né, de comércio, de convivência, né? Então nem tudo dá para dizer que veio do alto, que veio por vontade divina, né? Então são leis básicas, né? Exatamente.
Certo? Então, será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Né? Vamos ver aqui. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As leis de Deus, essas são perfeitas. Né? Então, as leis de Deus que regulam a nossa evolução, que agem dentro e fora de nós, que agem no universo todo, no nosso planeta, na natureza, essas leis nos átomos, nos astros, né? Essas leis são perfeitas. Em cada célula do nosso corpo, em cada átomo do nosso corpo, no nosso perispírito, né? Na nossa mente. Nós temos uma mente que nós não fomos nós que criamos. A gente só usa a nossa mente, mas não fomos nós que criamos a nossa mente. Isso aí foram as leis divinas, né, que nos levaram a evoluir e a criar esse aparelho maravilhoso que é a mente humana, não é? Não fomos nós que criamos, né? Então são as leis divinas agindo, essas são perfeitas, né? Agora as nossas leis, elas são mutáveis, elas são conforme a época, conforme o povo, conforme os interesses das pessoas, conforme as necessidades das pessoas. Até a Joana de Ângeles disse, né, no livro Ser Consciente, né, que então nós temos aí dois códigos. E o amadurecimento moral nosso, daquilo que é o correto, daquilo que é o melhor a ser feito, né, individualmente, coletivamente, nós temos que entender que há dois códigos aí em vigor. A lei divina, perene, constante, que se baseia na natureza, na vida, no homem, né? A lei divina que tem regulado as nossas vidas, desde que fomos criados e antes e durante e sempre, né? E as leis dos homens, os códigos de cada país, de cada região, né? Que mudam, que se alteram conforme os interesses das pessoas. E aí, nesse caso, nem tudo que é moral é legal. E nem tudo que é legal é moral. Alexandre, agora eu não entendi. Como é que é esse negócio? Nem tudo que é certo se torna lei. E nem tudo que está na lei é certo. Vamos assim. Às vezes uma coisa é profundamente moral, né? Seria certo, do nosso ponto de vista, fazer determinada coisa, mas a lei não permite. A lei, o pessoal não aceita, não, né? Colocaram lá que não pode, mas seria moral. Agora tem coisa que é imoral e está na lei, né? Tem coisas que são imorais e estão na lei, entendeu? Então essa é a característica das leis humanas, né? Nem tudo que é moral é legal, nem tudo que é legal é moral. E à medida que nós vamos aperfeiçoando a capacidade de entender a lei divina e de perceber os problemas da lei humana, a gente vai identificando, através de um senso ético mais aperfeiçoado, a gente vai percebendo certas sutilezas que deveriam ser de tal forma, mas a lei é toda, a lei humana é toda atrapalhada, né? E coisas que são muito erradas e que estão contempladas como fazendo parte da lei humana, né? Então, certo, pessoal? Ok, tá fazendo sentido para vocês? Então, essa é a diferença. Como é que a gente vai diminuir a distância de uma para outra? Por evolução, não tem outro caminho. Por evolução individual e coletiva. Aí, no caso de leis, é preciso que seja uma evolução coletiva. É lógico, eu falo individual e coletiva porque os indivíduos é que vão formando as coletividades, né? E a gente vai captando, são os indivíduos que vão captando os artigos da lei divina, né? Que vão captando
a evolução do pensamento, das leis, que vão tendo ideias, vão chegando a conclusões e vão materializando nos códigos da matéria as leis divinas contempladas aqui na matéria, né? Por exemplo, o aborto, né? Nós não temos o direito de matar aleatoriamente, assim, né? Nós não temos o direito, né? Nem a ninguém que está aqui, né, próximo a nós, e nem uma criança indefesa que está sendo gerada, né? Então o Espiritismo se posiciona contra o aborto, né? A não ser em caso de colocar em risco a vida de uma pessoa que já está existindo, que já, né, já está com a sua vida estruturada, né? Se essa pessoa correr risco, aí sim, né? E por isso que se trabalha para que as leis contemplem a não possibilidade de se praticar o aborto. Se entender como um verdadeiro crime, não é? Então é por isso que o Espiritismo se posiciona dessa forma, né? Porque é da lei divina a gente não matar. Quem tem o direito de conceder a vida e tirar a vida é Deus, né? Então nós não temos esse direito, né? Certo? Mas são questões, né, que os povos vão, né, experimentando, vão analisando e com o tempo, através da colheita dos erros praticados, né, e também dos acertos, né, que vão sendo feitos, aí vão evoluindo o pensamento, evoluindo as leis, né, e aí nós vamos tendo a evolução da humanidade, né, com leis mais perfeitas, né? Mas isso é ao longo de muito tempo, né? Não é de uma hora para outra, não. Vamos lá, continuando na resposta, né? A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, a harmonia que a gente pode viver, ou que já existe na matéria, né, é que, veja bem, quando eu falo harmonia que reina no universo material, se você for pegar, por exemplo, um ambiente natural, se você for pegar os bichinhos lá trabalhando, né? Todo mundo obedecendo a lei divina lá, os bichinhos, né? Cada um fazendo a sua função na natureza, tudo funcionando bem, né? Até que o homem chega e atrapalha tudo, né? Então, nós temos que aprender a interagirmos com a natureza de uma forma mais cuidadosa, né? Mais cautelosa, com mais sabedoria, com mais amor, com mais conhecimento. Ponto, né? Mas se a gente, quanto mais a gente estuda a natureza, mais a gente vê a harmonia, né? A harmonia de formas, a harmonia de funções, a harmonia de colaboração numa colmeia de abelhas, num formigueiro, num cupinzeiro. Você vê uma coisa maravilhosa. Fala, pô, quem que ensinou esse pessoal aqui a fazer desse jeito, não é? Quem que ensinou aqui as abelhas a trabalharem com essa precisão que elas trabalham, né? A aranha tecendo a sua teia, né? De uma forma ali milimétrica ali, geométrica, né? São coisas extraordinárias e a gente vê claramente que é a lei divina perfeita, sábia, né? Expressa em toda a natureza, né? Na matemática dos astros, na matemática da distância da Lua para a Terra, a distância do Sol, né? Para a manutenção da vida aqui na Terra, para o equilíbrio das marés, tudo com a sua função perfeita, tudo com a sua previdência maravilhosa, né? Então, a gente sabendo enxergar, a gente vai enxergar em tudo
a perfeição divina, a criação divina e as leis divinas agindo, e não a presença do homem, porque o homem só está descobrindo isso, não foi ele que criou isso. Né? Nós só vamos descobrindo. O que é descobrir? É aquilo que estava encoberto para nós, que a gente não tinha visto ainda, a gente descobre. Mas descobre algo que já existia. Senão a gente não descobria, né? Então aí que é a lei divina, né? Mas nós precisamos ter a humildade para enxergar em tudo isso a perfeição divina, né? Tá? Então a harmonia que reina no universo material, como no universo moral. Você pega os planos superiores, onde os seres moralizados, onde os seres evoluídos, é uma harmonia maravilhosa. É uma convivência maravilhosa, uma energia, uma felicidade maravilhosa, né? Que nós ainda desconhecemos aqui na Terra. Mas a gente já pressente no contato com os espíritos, a gente já pressente quando a gente faz o bem, a gente já pressente quando a gente está num grupo harmonioso, a gente já pressente a felicidade dos planos superiores, né? Quanto mais a gente busca a elevação, a boa convivência, o amor, a compreensão, né? E isso é o que existe, né? É o alimento diário nesses planos elevados, né? Então, aqui na matéria precisa ainda vir a ser realidade isso, né? Tá? Ok, pessoal, vou mais um pouquinho. Deixa eu tomar uma aguinha aqui só para dar uma calibrada aqui. Certo? Tá ficando claro, pessoal? Tá tranquilo, né? Não é nada tão complicado, né? Lembrando que é, esse livro, né, o Livro dos Espíritos, foi lançado em 18 de abril de 1857. E nós estamos falando aqui, comentando, como se a gente estivesse falando de National Geographic, History Channel, né? Os temas aqui que a gente está falando, a gente vai lembrando do Discovery, a gente vai lembrando, né? Das pesquisas que estão sendo feitas, Animal Planet, né? Os canais aí. Eu estou falando isso só para a gente entender como é atual o Livro dos Espíritos. E como que Allan Kardec, né, foi realmente um ser muito diferenciado, trazendo questões que até hoje nós ainda quebramos cabeça para tentar entender e para conversar e para assimilar, né? Chico Xavier gostava de ler todos os dias algumas perguntas do Livro dos Espíritos, tá? Vê a importância, né? Certo? Então vamos para a pergunta 617. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral, né? Allan Kardec está questionando, né? As leis divinas, o que elas têm dentro delas? O que elas compreendem? O que elas abarcam? Tem alguma outra coisa além do procedimento moral nosso, daquilo que tem a ver com a nossa moralidade, né? O agir corretamente, o agir uma boa convivência, né? De uma forma correta. Tem algo mais além disso? Ou não, né? O que Allan Kardec está perguntando, né? As leis divinas, o que elas compreendem? O que elas abarcam? Tem mais alguma coisa além do procedimento moral? Aí os espíritos respondem: todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo, né?
todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. Né? Então vamos por partes aqui. Né? Vamos por partes. Todas as leis, né? Todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. Então, se a gente está estudando a química, nós estamos estudando a lei divina através do estudo das combinações dos átomos, né? Das moléculas, dos processos químicos todos que permeiam a existência aí, né? No microcosmo e no macrocosmo, ok? Estamos estudando as leis divinas. Quando nós estudamos a biologia, estamos estudando as leis divinas expressas no estudo da vida, dos organismos, dos micro-organismos, das algas, das esponjas, né? Toda a evolução das espécies. Estamos estudando a lei divina através do estudo da biologia, das leis biológicas. Quando estamos estudando a física, né? Os vários tipos, as várias áreas da física, da mecânica, da hidráulica, né? Mecânica dos fluidos, a física quântica, né? Astronomia, né? Todas as áreas que nós estudarmos da física, estaremos estudando nada mais, nada menos do que as leis divinas expressas em cada uma dessas áreas. Os efeitos que se obtêm, né? Em cada uma dessas áreas, na ótica, né? Então, assim, é muito interessante, né? Começa a mudar totalmente nosso modo de enxergar, né? Quem estuda geologia, né? A mesma coisa, está estudando as leis divinas expressas no planeta Terra enquanto um globo geológico aí, né? Que tem fases, que tem eras, que tem estratos de terras, né? De elementos aí conforme a época, tá? Movimentos, né? De placas e tal. Né? É interessante, né? Então, tudo o que nós propusemos aqui, e aí que a gente vê que não haveria razão para um distanciamento entre fé e razão, entre ciência e religião. Em essência, não há razão para o distanciamento entre fé e ciência. Não há razão. Porque onde é que elas se encontram? Elas se encontram justamente por serem obra da criação divina, né? Por estarmos todos e tudo fazer parte da criação divina, né? Só que, logicamente, nem todo mundo enxerga dessa forma ainda, e aí que está o problema. Nem todo mundo acredita em Deus, nem todo mundo acredita na criação, nem todo mundo. Por mais que se depare com situações maravilhosas que não foram obra do homem, a pessoa não acredita ainda que. Não acredita em Deus. Não acredita que há um ser supremo. Então, é como acho que Benjamin Franklin que falou, né? Acho que foi. Que acreditar no universo sem Deus é a mesma coisa que acreditar que um livro possa sair pronto da explosão de uma tipografia. Não é? Vocês entenderam? Então, acreditar no universo sem Deus é acreditar. É a mesma coisa que acreditar que um livro possa sair pronto da explosão de uma tipografia, né? Você explode a tipografia. Vai sair um livro lá, né? Bonitão lá, todo corrigido e tal, né? Quer dizer, não tem sentido, né? Então, quando a gente se depara, a nossa inteligência, ela se depara
com uma tamanha inteligência superior à nossa, muito superior, né? Tanto que a gente vai descobrindo, descobrindo, e não acaba nunca, né? Você vai descobrindo, vai descobrindo, vai descobrindo, vai multiplicando as perguntas, vai obtendo respostas e vai aumentando mais ainda as perguntas que a gente tem, porque o conhecimento só vai abrindo novas questões e mais coisas a compreendermos, demonstrando que não tem fim para isso, né? Demonstrando que não tem fim. Então a nossa humildade, né? Se a gente tivesse humildade, a gente teria que, né? Era hora de lançar a mão dela, né? De utilizar ela, né? Puxa vida, né? Quem fez isso aqui? Quem fez uma célula? Quem fez né? A geometria de um cristal, né? Quem fez a geometria de um cristal, de uma pedra preciosa, de uma... Isso aqui não é coisa de gente inteligente. Tem até como é que chama? Tem um livro que acho que é Geometria. É uma das evidências, inclusive, da existência de Deus, né? Como é que é? É geometria inteligente? Não é. Eu não me lembro agora. Tá me fugindo aqui. Eu vi até esses dias atrás. Assim, tem formas na natureza que só a inteligência pode fazer. Tem uma coisa bem interessante, né? Você vai no seu quarto, né? Você vive no seu quarto. E a tendência, conforme a lei da entropia, né, que é a terceira lei da termodinâmica, há uma tendência à desorganização, né? Há uma tendência à desorganização, tá? Então, conforme a terceira lei da termodinâmica, né, a entropia. Então, há uma tendência à desorganização. Você vai vivendo no seu quarto, o seu quarto vai ficando bagunçado, não vai? Não há uma tendência à desorganização? Se você não parar para organizar, vai bagunçando a coisa, tá? Assim a nossa vida, assim, né? Tudo que está ao nosso redor. Há uma tendência à desorganização nos ambientes fechados, né? Por essa lei da termodinâmica aí, né? Como é que você sabe que entrou alguém inteligente no seu quarto? Como é que você sabe que entrou alguém inteligente no seu quarto? Você entra no quarto e fala assim, ó, alguém inteligente esteve aqui. Não foi ninguém irracional, não. Alguém inteligente esteve aqui. Por quê? Porque você encontra lá os sapatos lá colocados um do ladinho do outro. Você encontra lá a camisa pendurada no cabide lá, né? A gente percebe através do parelhamento das coisas, a gente percebe que alguém inteligente esteve aqui. É tão simples, né? Não é simples? Alguém fez o meu serviço aqui, alguém andou por aqui, andou arrumando, tá tudo lá geometricamente colocado, né? Na fronha, na coxa, tal, tudo certinho. Alguém inteligente esteve aqui. Então, há traços da inteligência na natureza, nas suas formas, há muitos traços de inteligência na genética, né? Nos próprios genes, né? Há muitos traços de inteligência, entendeu? Então, na natureza, nós vamos ver muitos traços inteligentes, sim, né? A perder de conta aí, né? Entendeu? Então é isso. A gente, com um pouco de humildade, a gente percebe, né? A gente chegaria a essa conclusão. Falar, ó, tem uma inteligência superior que agiu e que está agindo na natureza o tempo todo, né? Então eu deveria estudar as ciências pensando nisso, né? Não pensando em negar Deus, né? Então isso é ir na contramão da coisa, né? Certo? Então todas as leis da natureza são as leis divinas, porque Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma.
Então veja bem, o que ele está querendo dizer assim, né? Nós podemos nos deter nesse conhecimento, nessa sabedoria do conhecimento da matéria, né? Tem muita gente que fica só nisso, né? Em estudar a matéria apenas, em estudar o conhecimento horizontal. Esquece o conhecimento vertical do espírito, né? Então tem pessoas que ficam só na horizontalidade, esquece a verticalidade do espírito, tá? Então geralmente as pessoas que buscam o bem, que buscam praticar as coisas boas, estudam os problemas da alma. Só que nós não precisamos estar divorciados um do outro, né? Isso é o que tem imperado, né? Aqueles que só estudam matéria, aqueles que estudam, mas nós podíamos estar muito mais entrosados, né? Todos nós, né, pessoal? Todos nós. Conhecimento horizontal e o conhecimento vertical, né? Ok? Materialidade e espiritualidade. Ego e self. É o que a Joana de Anjos chama de felicidade possível aqui na Terra. É a perfeita harmonia entre espírito e matéria, entre ego e self, né? O interior e o exterior, né? Então nós podemos, com o tempo, aprender a fazer isso, né? Estamos quase acabando já hoje. Ok? Vamos para a última então de hoje. A subpergunta da questão 617, né? A subpergunta A. Dado é ao homem aprofundar umas e outras. Dado é ao homem aprofundar umas e outras. O que é esse umas e outras aí? Não é quando você vai tomar umas e outras. Não é para. Eu vi no livro dos Espíritos umas e outras. Não, não é essas umas e outras, não. Isso aqui são as leis, né? As leis da matéria e as leis da alma, né? Do mundo material e do mundo moral que eles colocaram aqui, né? Os Espíritos colocaram, tá? Então não é, né? Se a gente é dado ao homem aprofundar, né? As leis do mundo material e as leis do mundo moral, né? Tá? Não é umas e outras, não. É, mas uma única existência não lhe basta para isso. Sim, lógico, né? Nós podemos e devemos aprofundar, né, no conhecimento tanto da matéria quanto do espírito, né? Do mundo material e do mundo moral, conforme eles chamaram aqui. Nós devemos, né? Durante muito tempo, a matéria foi considerada, e aí, né, também houve um equívoco, né? A matéria, o mundo era do demônio, né? E quem cuidava do espírito, então tinha que negar o mundo, entendeu? Tinha que negar o mundo, tinha que negar a matéria, tinha que negar o sexo, negar o prazer, negar, né? Tudo que vivencia o dinheiro, porque tudo isso é coisa da matéria, é coisa do tinhoso, né? Isso tudo é coisa do tinhoso. Então, não pode se envolver com isso aí. Nem com dinheiro, nem com sexo, né? Tudo que é da matéria é coisa ruim, entendeu? Isso foi um grande equívoco, né? Isso foi um grande erro que gerou uma cisão, gerou uma cisão muito grande, gerou um problema emocional muito grave, porque cindiu, né, a pessoa de si mesma, a pessoa consigo mesma, com o seu próprio corpo, com o seu prazer, com a sua sexualidade, com as suas buscas legítimas, né, de uma vida melhor, de ter o necessário para viver, né, o seu dinheiro, a sua busca. Vocês entendem? Então, isso, esses últimos tempos, tem sido para tentar superar, porque ainda não superamos isso totalmente, né? É um atavismo que ficou no nosso inconsciente, né?
Ainda, você vê que coisa, ainda existe muito fortemente, nos negando ao prazer de viver, ao prazer sexual, né? Quem tem dinheiro é como se tivesse já a pessoa já maldita, já só porque tem dinheiro, né? Isso tem estudos que demonstram isso. A pessoa acaba sendo mal vista só porque tem recursos, né? Então, são atavismos, né? Devido a um mau entendimento aí, até das palavras de Jesus, né? O Emmanuel faz algumas análises nos seus livros, né? De vários equívocos aí de interpretação, né? Certo, pessoal? Então, assim, uma existência única não basta para isso. Porque a gente tem muita coisa que trabalhar dentro de nós, muito conceito a rever, muitas atitudes que ficaram fixadas, né? Gerando problemas a partir de conceitos equivocados, como eu acabei de falar, né? Isso gera uma cisão entre a fé e o conhecimento, a ciência, né? E a religião, entendeu? Então cabe a nós hoje fazermos uma harmonização, né? Para o bem de nós mesmos, para o bem da criatura, para o bem da humanidade, entendeu? Cabe a nós fazermos essa harmonização, tá? Certo? Ok. Então, uma existência única não basta para isso, né? Porque a gente precisa desenvolver a sabedoria, precisamos aprender a viver. É como diz lá o Espírito Jorge, né? Na lição Cuidar do Corpo e do Espírito, que é a última do capítulo 10, se eu não me engano, né? Do capítulo C de Perfeitos, olha só, né? Cuidar do corpo e do espírito. Aí fala o Espírito Jorge, fala assim, ó. Uns querem o rebaixamento da alma, outros querem o aniquilamento do corpo. Né? Quem busca o espírito muitas vezes está querendo aniquilar o corpo, porque está negando a matéria. E outros que só buscam a matéria querem o rebaixamento do espírito. Quer dizer, podia estar evoluindo mais, mas fica lá tentando rebaixar a alma pelos excessos de prazeres e de buscas materiais, né? Acaba rebaixando as suas capacidades, que seriam muito maiores, né? E a pessoa fica numa vida de subnível, né? Porque acaba elegendo apenas uma vida material, né? E não um aperfeiçoamento moral, né? Aí ele fala assim, onde é que está o equilíbrio aí? Nenhuma das partes. Nem o pessoal que nega a matéria, quem busca o espírito negando a matéria, tá certo, e nem os que negam o espírito buscando só a matéria. Tá errado também. Aí fala, aí vem o espiritismo, trazer o equilíbrio entre uma coisa e outra, o conhecimento do perispírito, que faz a ponte entre espírito e matéria, né? Aí ele faz várias considerações que são muito importantes, né? Então a gente tem que saber equilibrar isso tudo hoje, né? Para que a gente consiga ter uma vida melhor, né? Por isso que Jesus falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele não falou assim, dai a Deus o que é de Deus e esquece César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Entendeu? Então aqui está dos dois lados sendo contemplados. Não esquece de dar a César o que é de César. Mas também não esquece de dar a Deus o que é de Deus. Né? Certo. Vamos dar uma paradinha, pessoal. Já estamos na hora, né? Não vamos. Temos ainda um longo período pela frente aí. Tem várias questões ainda, tá? A gente vai devagarzinho aí. Ok, pessoal? Então vamos, né? Contemplando a vida material e a vida espiritual, aproveitando que a vida material pode nos trazer de bom, buscando inclusive os prazeres saudáveis, aquilo que nos ajuda, aquilo que nos promove, aquilo que nos enriquece, né? De coisas boas.
E também os prazeres da alma na convivência com a espiritualidade, né? Toda a busca de espiritualização. É isso, né? Então vamos fazer a nossa prece, né? Vamos agradecer. Senhor Jesus, mais uma vez, Mestre querido, estamos muito felizes por terminarmos mais um estudo em que estamos na companhia de amigos do plano material, irmãos queridos, que nos dão a honra da sua presença, da sua amizade, da sua convivência, da sua participação, da sua energia, da sua alegria e também, Senhor, os amigos do plano espiritual, que da mesma forma nos envolve com todas essas possibilidades, acrescidas com outras tantas, que agindo de uma forma anônima, silenciosa, discreta, tanto nos ajudam, tanto nos protegem, tanto nos estimulam ao bem, que aqui estamos, Senhor. E vamos continuar, se tu nos permitires. Que a luz do teu amor envolva todos os lares, todos os irmãos e irmãs que estão orando conosco e que possamos permanecer contigo hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Finalizamos então. Obrigado aí pela participação de todos, tá? Fiquem com Deus. Amanhã a gente tem estudo novamente, né? Às 20 horas. Amanhã a gente tem os Mensageiros, o livro de André Luiz, através do Chico Xavier. Então, bom descanso e até mais, pessoal. Um grande abraço.